Naquela roça grande não tem... Obrigado. Bem, muito bom dia. Eu realmente gostaria mais de estar aí deste lado do que estar deste, e é verdade que estou aqui por se tratar do camarada António Jacinto e por se tratar da camarada Ana Paula Tavares. Não estaria aqui porque, como expliquei à Paula, digamos, o contributo único e pequenino que tenho para dar a isto é também uma coisa pessoal, é um registro de carinho e que se enquadra nos meus, digamos, e da minha geração, nos anos 80. Uma vez perguntaram-me se eu nasci no Alvalade. E eu não sei alguém, mas era no sentido mesmo depreciativo. Mas tu nasceste no Alvalade, né? Eu olhei para ele e disse, não, eu nasci na maternidade. Sim, mas a maternidade, onde é que ficava? Eu disse, ficava perto da Zona Verde, que é nas imediações, e está perto. Mas felizmente que eu andei pela Praia do Bispo e pelo Maculuce, na casa da tia Rosa. Não, isto é simbólico, mas é verdade. Mas foi no Alvalade, na rua Fernão Mendes Pinto. E na escola Aplicação e Ensaios, talvez na terceira, quarta classe, com a professora Berta, que pela primeira vez nós tomamos contacto com alguns textos de outros escritores, mas também do António Jacinto, e lembro-me perfeitamente de quando foi do grande desafio. Eu estava aqui a fazer anotações, porque a memória me trai e não queria me lembrar dos nomes dos outros colegas, e por alguma razão, a dada altura, houve ali uns dias em que havia rivalidades entre a nossa rua e uma outra rua atravessando a Zona Verde, que era a Cabral Moncada, e os da Cabral Moncada estavam-nos sempre a desafiar para qualquer coisa, e nós não éramos bons em nada. Se nos desafiassem por skate, nós não éramos bons. Se nos desafiassem por basquete, éramos todos baixinhos. Eu então nem se fala, era o baixíssimo. Até que um dia o Bruno ou o Tibas, alguém disse, inspirado nisto, obviamente, não, nós vamos fazer um grande desafio. Bem, eu comecei a rir porque entendi o que é que ele estava a dizer, e era óbvio que era futebol, e foi avisá-los, e foi preveni-los que sim, que aceitávamos um desafio de futebol. Marcámos para um sábado, acho que de manhã. A escola estava fechada no sábado, mas como aquilo era uma mureta, não era muro, eram uns arbustos que tinham já uns buracos que nós já fazíamos, podíamos invadir a escola ao sábado. Então ficou marcado para sábado, e eles vieram, digamos, em equipa de futebol. Eles eram tipo uns 12 ou 13 e iriam jogar 11, e nós éramos 1, 2, 3, aqui 7, nós éramos 8, não é? E cada um tinha o seu nome de código, né? Porque que um era o Antoninho, porque que era o outro o Zeca, o velhinho, o mascote e tal. E eu, obviamente, era o Venâncio. E tudo isto tinha razões de ser, Até o Camauindo também tinha razões de ser, que de facto aqui não podem ser citadas, que têm a ver com circuncisões e coisas assim. Bom, aquilo estava o código e tal, e não sei já o que estava em jogo, se era a honra do bairro, se era o que é. Começou o desafio e eles perguntam, mas vocês são 7? E diz o Tibas, que eu acho que era o Zeca, nós somos 7 mais uma arma secreta. Então, mas o jogo pode começar? O jogo pode começar. E começámos e tal. Bem, nós éramos horríveis, não sabíamos onde é que estava a bola, onde é que estava a baliza, e eles eram 11, nós éramos 7. Não sei se aquilo já estava 5-0 ou 7-0. E chega um primo de alguém da outra rua, um primo do Canini ou coisa assim. E realmente eu fiquei muito impressionado, porque na escola eu nunca conheci, nunca estive perto do António Jacinto, e conhecíamos de foto, era óbvio, né? E era óbvio que ele se parecia com quem ele se parecia. E chega este rapaz dos seus 17, 18 anos, e nós paramos assim todos impressionados a olhar para ele. Era o António Jacinto encolhido, era o António Jacinto, digamos, fisicamente, não é? Ficamos assim, chupámos mais um golo porque estávamos distraídos e tal, a olhar, e diz lá o outro da Cabral Mancada, e este quem é? Esse é, e o Tibas responde, não, essa é a nossa arma secreta, esse é o nosso António encolhido. Chamavam-lhe o António porque era muito parecido. Foi autorizado a jogar,
porque nós éramos 7, pusemos o 8º contra 11, portanto ele mesmo sendo muito mais velho foi autorizado a jogar. Acho que empatamos, ou uma coisa assim, porque ele chutava com aquela perna, né, marcava e tal, e o jogo acabou, eu acho que perdemos, mas prefiro lembrar-me que empatamos. Bom, isto, segunda-feira, acho que segunda à tarde, fomos todos chamados porque havia um contínuo que não morava ali, mas que tinha passado e que tinha visto e identificou-nos perfeitamente. Eles não estudavam naquela escola, nós é que estudávamos, fomos identificados um por um e apresentados à camarada diretora por termos invadido a escola no sábado, não é? E nós explicamos. Ela não acreditou, disse, professora, mas tratava-se de um grande desafio. Dizia, vocês estão a gozar comigo ou quê? Não, literalmente tratava-se de um grande desafio, porque nós tínhamos esta coisa com o bairro, para defender o nosso bairro, e já não sabia mais o que havíamos de dizer, já queriam nos bater, e naquela época era debater com a reguada. E lembra-se um e diz, inclusivamente esteve presente o camarada António Jacinto. A diretora olha assim para nós, e nós ficamos assim, tá? Eu não sabia daquela história, não combinamos, né? Mas a gente estava preparado para o improviso, não é? Ela olha assim para nós, como quem diz, não é? Se seria verdade, e todos a fazer assim, e ela olha para mim assim, porque, enfim, sabia que na minha casa circulavam alguns escritos, olha para mim assim, olha assim, com um olhar tipo, olha que eu vou perguntar à tua mãe, se é verdade. Eu olho para o Tibas assim, comecei-me a lembrar, assim, estava cá um gajo jovem, tá, parecia o António Jacinto. Eu disse, sim, camarada diretora, é verdade. O próprio autor esteve presente? Eu disse, sim. Eu fiquei assim, era o árbitro. Eu disse, era o árbitro. Então, aquilo ficou uma coisa, né, interessante, o grande desafio, invadimos a escola, o António Jacinto era o árbitro. Isto seria literalmente impossível, não é? Acho eu, mesmo do ponto de vista das datas, eu acho que seria impossível, vamos lá, 80, impossível não seria, mas bom. Bom, mas isto não é, isto é só um exemplo em como, de facto, e alguns de vós sabem disso, quer dizer que a literatura invadia, permeava as nossas vidas, tanto os Onuanas, o Manuel Rui, permeava a nossa vida de uma maneira muito interessante, e eu sofria muito na sala de aulas com a poesia, porque a mim não me deixavam ler os poemas. Os meus colegas liam de uma maneira apagada, e eu gostava de ler de uma maneira mais... Então, já aí Benjamin era para gritar, e esta parte aqui do Pópilas era cada mergulho, só me deixaram ler uma vez, em sala de aula, e a professora nunca mais me deixou ler. Bom, era isso. Hoje eu noto, olhando, eu estive a reler especificamente este poema várias vezes por causa dos nomes e para me lembrar desta história. Eu era o Venâncio, porque o Venâncio aqui diz que o Venâncio agora parece que anda lixado com doença no peito. E eu era o asmático da turma. Então aquilo era em função, cada um era em função de uma característica do poema. Mas eu estava a reler o poema e insisto nesta questão que me ocorre hoje em dia, que é como é que estes poemas, alguns destes poemas foram, numa dada época, falavam de umas coisas e hoje em dia, se os relermos, podem se configurar, para mim, novamente como premonitórios e pode-se voltar a pensar qual será também, além do futebol, além do árbitro, qual será o grande desafio dos dias de hoje? Como é que se pode reler este poema? O que é que seria, por exemplo, para mim, neste momento, ontem eu estava sozinho, emocionado a ler este poema, além destas memórias, a pensar, se eu chamasse hoje, em 2012, 2013, o meu Zeca, o meu velhinho, o meu mascota, onde é que está o Zé, onde é que está o Camauindo, da minha escola, aqueles que jogamos naquele dia, um está num banco, outro está no partido, outro está doente, outro já bebe, não é? Isto é incrível. Eu estava emocionado a pensar, destes 7 nomes, se eu os juntasse hoje, como é que ainda se encaixam em algumas destas características, não é? E o poema depois dizia, mas talvez um dia, quando as buganvilhas alegremente florirem, quando as bimbas entoarem hinos de madrugada nos capinzais, quando a sombra das mulembeiras for mais boa, quando todos os que isoladamente padecemos nos encontrarmos iguais como antigamente, talvez a gente ponha as dores, as humilhações, os medos desesperadamente no chão. Vamos então fazer um grande desafio. Eu acho que é o papel da nossa geração, falo por mim, mas alguns de nós achamos que temos que entender
qual é o grande desafio dos dias de hoje? Um dos grandes desafios é o diálogo. É isto que permeia, que às vezes falta, às vezes há, às vezes estamos em busca do diálogo na nossa geração e, portanto, quando vejo miúdos, os meus sobrinhos, etc., proponho a releitura destes poemas que foram cruciais na nossa vida. Não é? O António Jacinto foi um dos poetas cruciais da minha infância. Muito obrigado. Obrigado a todos.